TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, amigos do programa Enfoque Espírita. Mais uma vez estamos levando o programa Enfoque Espírita até a sua presença através da nossa emissora. Na verdade, num momento muito difícil que Petrópolis está vivendo, portanto, todos os petropolitanos, quando então a gente pensa muito em tantas pessoas que sucumbiram, tantas dificuldades, e mais do que nunca, as religiões se apresentam como um consolo. Tá? E realmente isso acontece com toda sinceridade, com toda objetividade, demonstrando então que é muito importante que nós estudemos o que somos, de onde viemos, para onde vamos, o que acontece conosco após a morte. Não é possível que num universo absolutamente perfeito, com todas as leis que não surgiram por acaso, tem uma inteligência por trás disso tudo, é evidente. Não precisa se provar isso na mesa, o bom senso já indica. Então, estamos nós aqui levando a paz, o conhecimento da doutrina espírita, porque ela consola. Conhecereis a verdade, disse a doutrina espírita, e a verdade vos libertará. Enfim, vamos lá, seu amigo Weckmiller. Como é que está você? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. O senhor está bem? A nossa cidade está muito castigada. Eu estou bem, você está bem fisicamente. Exatamente. Mas a gente pensa em tanta gente que sofreu, né? Nossa, mãe. Nossa, e o problema todo também, né, seu Gama? É o problema emocional, né? É, emocional, sim. Mesmo que nossas casas não tivessem sido afetadas, mas o emocional é de tamanha ordem. E aí é que eu vejo uma coisa chamada solidariedade. Sem dúvida. Mesmo você não sendo afetado por essas chuvas, você se solidariza com todos aqueles que estão em áreas de risco. Ou aqueles que estão, aparentemente, em determinadas localidades que não foram afetados. Não foram afetados. Por enquanto. Quando for, ele também vai sofrer. Por isso Jesus, em sua perfeição, diz claramente, fora da caridade não há salvação. Exatamente. E aí nós estamos... o doar o alimento, eu vejo mais como um assistencialismo, vírgula, com o coração. Aí ele vira, eu vejo que ele vira caridade. Vira caridade, exatamente. Não é isso? Exatamente. Tem que vir daqui. Porque vir só do bolso não vai. Do bolso, eu acho que não funciona. Mas enfim, Weckmiller, vamos aceitar as coisas como são, vamos caminhar, levando um pouco de consolo aos nossos irmãos, aos nossos amigos, telespectadores, aqueles que nos consultam na rua, que trocam ideia com a gente. Vamos lá, eu diria para você, Weckmiller, cita os dias do programa e em seguida a rotina que nós vamos seguir, por favor. Tá certo. Então, pessoal, sejamos todos bem-vindos ao canal TVC Correio da Manhã, tá certo? Aceitamos perguntas, sugestões e também reclamações. É só vocês nos enviarem um e-mail enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. Também pode ser visto pela internet www.tvc16.com. Pode ser visto também pelo Facebook. É só vocês digitarem lá em cima na página TVC Correio da Manhã. Assim como também no Instagram, TVC Correio da Manhã. Mas também, isso é muito importante, são veiculados todos os programas deste canal para Pati de Alferes, canal 16, Nova Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21, Três Rios e Paraíba do Sul. É só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios, tá certo? Então passemos então a nossa leitura da nossa página, que é exatamente de Chico Xavier, deste livro aqui, tá certo? Passos da Vida, de Espíritos Diversos, tá certo? Então, vamos abrir aqui, e é exatamente o título, Se Formos Justos.
Deixa que a justiça te clareie a visão para que o egoísmo não te imponha a loucura e a cegueira. Se formos justos, não nos inclinaremos à censura e à reprovação ante os erros dos semelhantes, porquanto conheceremos de sobra nossas próprias fraquezas. Se formos justos, esqueceremos a queixa e a reclamação, porque notaremos ao nosso lado aqueles que caminham no mundo, suportando fardos mais agressivos e mais pesados que o nosso. Se formos justos, não exigiremos dos outros demonstrações prematuras de bondade e compreensão, de vez que sabemos quanto nos custa o próprio equilíbrio no escabroso acesso às conquistas morais. Se formos justos, não nos confinaremos ao círculo doméstico, cristalizando-nos nas vantagens particulares, porquanto aprenderemos que as dores do vizinho são iguais às nossas, cultivando, por isso, a fraternidade que nos quinhoará de alegrias e bênçãos. Sejamos justos e entenderemos a riqueza dos bens que o Senhor nos empresta, sabendo enxergar a indigência e o infortúnio que nos pedem simpatia e socorro. Sejamos justos e perceberemos, enfim, que o trabalho infatigável no bem comum é a única fórmula de paz, suscetível de garantir-nos a felicidade e a segurança, porque os cultivadores da justiça, por serviço incessante a todos, conhecem o supremo valor do tempo, convertendo o presente na gloriosa preparação do futuro. Isso vem de Emmanuel. Muito bonito isto. E seguindo uma orientação como essa do Chico Xavier, ele mesmo deixou essa célebre frase, né? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Com Acho certeza essa que sim, realmente né? muito bela, que é o símbolo aqui do nosso programa. Mas nós estamos no capítulo 11, Isto. tá? Que é justamente, por que estamos estudando as leis morais? Porque a doutrina espírita se caracteriza por não ter rituais, não tem sacramentos, não tem mandamentos, não tem sacerdotes, não cobra nada, não impõe nada a ninguém, não ameaça com o inferno, com o purgatório. Ela simplesmente diz que nós somos criados simples, ignorantes, porém destinados à perfeição. Mas vamos passar por muitas vidas sofrendo. E então, não é para a vida, não foi feito para sofrer, mas para que a gente possa progredir. Porque conhecereis a verdade vos liberta lá, já vem do cristianismo. Então as leis morais mostram qual é a parte que tem que evoluir em nós, que é sobretudo a parte moral. E aqui ela nos começa dizendo, é o capítulo 11 das leis morais, e que diz, da lei de justiça, de amor e de caridade. Começa então dividindo em diversos títulos. O primeiro é a justiça e direitos naturais, o segundo é o direito de propriedade, o terceiro é roubo, caridade e amor ao próximo, e quarto, amor materno e filial. Comecemos então analisando, conforme Kardec fez, justiça e direitos naturais dentro da lei de justiça, de amor e de caridade. A primeira pergunta é essa. Como Weckmiller, você tem no momento melhor voz do que eu, então nós vamos falar sobre o sentimento da justiça está em a natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Então, pessoal, olha o que a espiritualidade nos brindou. Está de tal modo em a natureza que vos revoltais às simples ideia de uma injustiça. É por fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Daí vem que, frequentemente,
em homens simples e incultos se vos deparam noções mais exatas da justiça do que nos possuem grande cabedal de saber. Quer dizer que não precisa muito conhecimento para que a pessoa tenha uma noção de justiça, o que é justiça. E aí, quando a gente vê que pessoas de condições sociais e materiais também, bem diferentes daquela de que seria só sofrimento, se vê que a pessoa consegue ver a justiça onde está. Então, e aí a esperança de mundos melhores vem através desse conhecimento. Perfeito. E principalmente pela aplicação desse conhecimento. Então, seu Gama, só tem uma parte aqui muito interessante que diz assim: é fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento. Que sentimento é esse? O de justiça. Isso é importante, porque se nós nos moralizarmos a cada dia, nós também estamos adquirindo o quê? Um sentimento de justiça. Exato. É isso mesmo, seu Gama? É isso, tanto assim é que nos livros que narram reencarnações, uma vida e depois na outra, mostra então, numa vida a pessoa sendo aquela grande criatura que fez o bem ou não deixou de fazer, enfim, relata o que é aquela vida. Quando vem a vida subsequente, ou na continuação, depara aí 50, 60 anos, em que ele fica no mundo espiritual refletindo sobre o que fez e deixou de fazer, ele volta numa situação que agora ele não tem a menor noção do que ele foi na vida anterior. Mas aí é que a justiça se aplica. Graças a Deus, né, seu Gama? Exato. 874. Sendo a justiça uma lei da natureza, e como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, considerando um justo que a outros parece injusto? Isso é uma coisa que sempre aparece mesmo. É porque a esse sentimento se misturam paixões que o alteram, como sucede à maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso. Os grandes amores, as grandes traições, as grandes injustiças, as grandes incompreensões, os grandes crimes, muitas vezes surgiram da pessoa não compreender que é uma circunstância, foi uma tentação e que a gente falhou. E nós voltamos para resgatar. Em circunstância bem Então nós dura. podemos verificar que, aqui na primeira frase, diz mais ou menos assim: esses sentimentos se misturam às paixões que o alteram. Alteram o quê? O nosso livre-arbítrio para nós praticarmos aquilo que não é certo? As paixões sexuais, por exemplo, Sim. As paixões por dinheiro, econômicas, né? Ou por patrimônio, por gozar determinadas coisas da vida, ou até, de repente, paixão mesmo por uma outra criatura ou outras criaturas, ou o simples poder econômico do dinheiro, isso cria grandes males na nossa vida. Perfeito. E às vezes não tivemos tanta maldade a fazer, não. Porém, acaba acontecendo, porque é a fraqueza nossa. Agora vem uma frase que é muito importante para a gente aprofundar nela. Como se pode definir a justiça? Olha a resposta da espiritualidade. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Mas para que a gente possa entender isso com perfeição, vamos à letra A dessa mesma pergunta, que a resposta é grande, mas merece ser refletida. Isso. O que é que determina esses direitos? Duas coisas: a lei humana e a lei natural. Tendo os homens formulado leis apropriadas a seus costumes e caracteres, elas estabeleceram direitos mutáveis com o progresso das luzes. Vede-se hoje as vossas leis, aliás, imperfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Entretanto, esses direitos antiquados, que agora se vos afiguram monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Nem sempre, pois, é acorde com a justiça o direito que os homens prescrevem. Demais, esse direito regula apenas algumas relações sociais,
quando é certo que, na vida particular, há uma imensidade de atos unicamente da alçada do tribunal da consciência. E, no entanto, para darmos um exemplo claro e objetivo, na Idade Média existiam castelos em que o dono de castelo tinha a primazia da prima noite. Então a mulher novinha encontrava o seu amante, o seu amado, com quem pretendia se casar, e casava com ele. Mas antes de casar, a primeira noite era do dono do castelo, que então tinha um monte de mulheres que viveram com ele, né? Como se aquilo fosse um direito natural dele, que nunca foi. É a chamada as concubinas, assim, não é isso? isso? A consciência se amoldava a achar aquilo correto. Hoje não tem mais. Isso. Mas vamos se ver que o direito se modifica com a reflexão dos homens. Então, seu Gama, o senhor me permite fazer uma parte. Veja bem, pessoal, nesse livro aqui do Divaldo Pereira Franco, vindo da Joana de Ângeles, Momentos de Saúde e de Consciência, fala exatamente sobre a mente e a consciência. E aí nós vemos exatamente um dos itens que ela nos lembra. E diz o que é assim: lembra-te que és humano e o processo de conscientização é lento, que adquirirás segurança e lucidez através da ação contínua. Isso nos remete exatamente aos momentos atuais, seu Gama. Sem dúvida. Por quê? Através da nossa ação contínua, através do assistencialismo, mas através da caridade, através do coração, faz-nos cada vez mais avançar e colocarmos a nossa consciência à prova para que não venhamos errar, porque elas, com certeza, se errarmos, ela vai nos acusar. Digamos assim, cultivar uma consciência sadia ou não querer refletir sobre os próprios erros é um erro bem superior e bem grave, porque aí você acaba engolindo muita coisa boa. Pois é. Continuando aqui, seu Gama, só rapidinho. Isso, na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, a pergunta é a seguinte: onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Resposta: na consciência. Se nós fomos criados pelo nosso Pai Eterno e Ele nos colocou a sua chama divina em cada um desses seres que somos nós fazemos o quê? Nós temos que acessar a nossa consciência para praticarmos exatamente aquilo que Deus nos pede. Daí como é importante, então, entendermos que os animais não têm a consciência que o homem tem. Eles têm instinto. Tem instinto, é outra coisa. Então eles não se incomodam de fazer coisas erradas, que para eles não tem problema. Exato. Tá? Mas para nós que temos a consciência isso começa na vida do homem, do animal ainda não. Veja bem, até eu vi uma revista há pouco tempo, está separada comigo para escrever para lá, mas ainda não escrevi para a emissora, em que ela publica um artigo dizendo: o animal já tem espírito. Eu digo: não, o animal não tem espírito. O animal tem um princípio inteligente, não vamos ensinar errado. Claro. O animal tem um princípio inteligente, que quando ele recebe a primeira encarnação humana, lá no meio das trevas, no meio da dificuldade, provavelmente da selva, então ali ele começa a caminhar para adquirir uma consciência perfeita. Perfeito, tá? Exatamente isso. Muito Agora bom. Vamos para que pergunta? 876. Posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? Olha o que nosso Senhor Jesus Cristo nos disse: queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. Olha que coisa bonita. Do coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos, na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante.
em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedessem em circunstância idêntica. Guia mais seguro do que a própria consciência, não lhe podia Deus haver dado. Isso é uma coisa fantástica. Imaginemos uma situação simples. Um homem descobriu que a sua esposa estava ali traindo com outro homem. Ele conseguiu vencer aquilo e tal, tirou a mulher daquela circunstância, o cidadão até morreu. Porém, ficou aquela mágoa, aquele sentimento de mágoa na cabeça do homem. De repente aparece uma mulher para ele e ele não pretendia fazer o mesmo, mas acabou fazendo, sabe? Porque ele tinha, digamos assim, amoldado a consciência dele para aceitar: se a minha mulher fez, não aconteceu nada, eu também posso. Vai descobrir que não pode. Que não pode, com certeza. E se o fizer, vai ter que resgatar. Vai ter que resgatar. Tá o certo. resgate é sempre pelo amor. Não há possibilidade de resgate ser através de finanças, e por favor, porque a palavra resgate pode dar a entender isso. Certo. 877 é isso? Isto, por favor. Da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nascem-lhe obrigações especiais? Certo. E a primeira de todas é a de respeitar os direitos de seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos procederá sempre com justiça. Em o vosso mundo, porque a maioria dos homens não pratica a lei da justiça. Cada um usa de represálias. Essa a causa da perturbação e da confusão em que vivem as sociedades humanas. Importante, a vida social outorga direitos e impõe deveres recíprocos. É óbvio, né? À medida que nós crescemos, tem muitos olhos em cima de nós. Sim. O principal olho é a nossa consciência. Exato. De tal forma que nós não podemos rejeitar isso. Perfeito. Ou seguimos, daí a importância que estamos fazendo aqui, detalhadamente, de falar das leis sociais. Porque a doutrina espírita não tem mandamentos, não tem sacramento, mas tem leis morais, que não feito pela doutrina espírita, mas feito da análise da coisa chamada consciência diante da verdade. Perfeito. Ok, Vecchini, Mas temos que fazer o primeiro nós intervalo. temos que Vamos fazer lá. isso. Nós temos que fazer um primeiro intervalo. Voltamos em 1 minuto. Até já. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Enfoque Espírita. Com você a palavra, Vec Miller. Então, pessoal, nós vemos exatamente o que? No exemplo que o seu Gama nos proporcionou no bloco anterior, nós devemos sempre verificar o que nós viemos a fazer. Se nós agirmos corretamente, não é porque o outro errou que nós devemos errar também. Não. A nossa consciência nos acusa com relação a esse erro que possivelmente venhamos a cometer. E isso acontece antes de nós cometermos. Claro. Não é isso? Exatamente. Então você vê o seguinte, não é só da parte sexual, existe a parte financeira, você pode dar um golpe e sim, ver dessa forma. Perfeitamente. Entendeu? Em todos os Em vez sentidos. de você vencer na vida, trabalhando, ganhando dinheiro, trabalhando, ajudando os outros, sem esquecer a caridade, se você simplesmente dá um golpe na sociedade, enriquece e foge,
Você pode nessa vida ter feito, mas vai descobrir por que na outra vida você vai nascer em condições miseráveis. Eu não Deus gostaria é bom, nem... mas é justo. Sim, com certeza que sim. É a justiça divina. É, exatamente. Nós saímos dessa justiça, nós vamos ter que resgatar. Isso Tá que certo. tu semeias, disse Jesus, isto Isso também ceifarás. ceifarás. Exatamente. Bom, é 878. Isto. Podendo o homem enganar-se quanto à extensão do seu direito, que é o que você está comentando, Vecmir, o que é ele que fará conhecer o limite desse direito? O limite do direito que, com relação a si mesmo, reconhecer ao seu semelhante em idênticas circunstâncias e em idênticas circunstâncias e reciprocamente. Isso nos leva ao famoso egoísmo. É, egoísmo. Quer dizer, então, muitas vezes, a espiritualidade provoca o seguinte, para a gente refletir. Ou seja, você vai colher aquilo que você plantou. Aí você diz, não, mas ela me traiu, eu também posso trair ela. Não pode. Você teria que perdoá-la e até esquecer, o que é difícil. É muito complicado. Mas é o caminho, não fui eu que criou, foi Deus. Né? Esse é um a dos justiça caminhos, tem que estar claro. acima de tudo. Daí, a lei de justiça. Exatamente, Tá? perfeitíssimo. E a 878? Não, é a letra A agora. Agora a letra A. Mas, se cada um atribuir a si mesmo direitos iguais ao de seu semelhante, que virá a ser da subordinação para os superiores? Não será isso a anarquia de todos os poderes? Então, diz o seguinte: os direitos naturais são os mesmos para todos os homens. Por favor, repita só essa frase, pelo menos. Os direitos naturais são os mesmos para todos os homens. Não estou dizendo excluindo a mulher. Não. Para o ser humano. Os de condição mais humilde até os de posição mais elevada. Deus não fez uns de limo mais puro do que o de que se serviu para fazer os outros, e todos, aos olhos, são iguais. Esses direitos são eternos. Os que o homem estabeleceu perecem com as suas instituições. Demais, cada um sente bem a sua força ou a sua fraqueza, e saberá sempre ter uma certa deferência para com os que mereçam por suas virtudes e sabedoria. É importante acentuar isto, para que os homens se julgam superiores, conheçam seus deveres, a fim de merecer essas deferências. A subordinação não se achará comprometida quando a autoridade for deferida à sabedoria. Então nós vemos, por exemplo, que Jesus, na sua infinita sabedoria, o seu conhecimento, ele então conhecia perfeitamente as leis morais na aplicação, via injustiças na sociedade, problemas a serem enfrentados, que há séculos, milênios, desde que os homens começaram a ver, que a coisa ocorria. E o que é pior, se você errar nessa tomada de decisão, você vai voltar para resgatar praticamente nas mesmas condições psíquicas, não nas e morais, não nas condições financeiras. Pode ser bem diferente, com certeza. Mas digamos assim, o resgate é idêntico. Então, seu Gama, nessa última frase aqui, a subordinação não se achará comprometida quando a autoridade for referida à sabedoria. Isso quer dizer que nós devemos procurar sempre ter o conhecimento e a sabedoria, seu Gama? Claro que sim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus foi claro, digamos assim, em cada frase que ele diz, por exemplo, fora da caridade não há salvação. Isso. A frase é pequena, mas que profundidade. Muito grande. Como você pode ser um espírito avançado, evoluído, se você não tem sinal de caridade dentro da sua mente? Não vai. Exato. Bom, e a 879? Que seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Que beleza de resposta.
Essa é muito importante, gente. O do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Veja bem, essa pergunta é muito importante para a vida da gente. Nós vivemos uma sociedade tão desigual, às vezes temos favelas, temos isso, temos aquilo. Bom, pode ter até por questão de evolução, de conhecimento, de estudo, etc., de capacidade desse ou daquele, mas daí de humilhar o que não tem, ou prejudicar-se para endeusar aqueles que têm muito, aí a gente vai reconhecer que erramos na ação e na justiça. Isso. Então nós podemos, de outras palavras, dizermos o seguinte: para que possamos ser justos, nós temos que praticar o amor ao próximo e também a caridade através do coração, seu Gama? Jesus, mais uma vez, foi objetivo. Fora da caridade não há salvação. Exato. Vê como é que ele tratou sempre ricos e pobres, para ele é tudo igual. Mas naquele estado de evolução, quer dizer, absolutamente perfeito que ele era. Quer dizer, então nós vemos que essa citação que o senhor fez, ela é tão abrangente que ela encaixa em qualquer situação para nos melhorarmos. De vez em quando a gente conta a pessoas e diz assim, mas um dia a ciência vai conseguir, se tem mesmo outra vida, fazer a gente lembrar de mas no meio disso aí tem os ensinamentos de Deus, através de Jesus, possivelmente, pelo menos no caso da Terra. E então a gente descobre que efetivamente nós não temos acesso a isso de jeito nenhum. Isso permanece escondido. O que está na sua consciência, na minha consciência e na consciência do nosso irmão mais à frente. Porque na realidade, né, seu Gama, nós vemos que se não foi ainda posto para que nós venhamos a nos esclarecermos, é porque ainda nós não estamos no grau ideal para identificarmos aquilo que está sendo ensinado para que possamos colocar em prática. Estamos falando de direitos sociais. Sociais. Portanto, envolve até a área de moral também. Sim, não tem a menor dúvida. Vamos então para o direito de propriedade. Veja como é importante conhecer as leis morais. Isso. Estamos na lei de justiça. Vamos ao direito de propriedade e o roubo. Isso. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Por isso é que ninguém tem o de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Mas se você mata alguém, se a justiça te pega, nessa vida mesmo você começa a resgatar. Agora, se não resgatou nessa vida, o seu crime foi tecnicamente bem feito, pode estar tranquilo. O resgate vai ser bem acentuado. Isso eu não tenho a menor dúvida e a doutrina não deixa. Então, repetindo, Weckmiller, você, na sua voz, qual primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Por isso é que ninguém tem o de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Então, se você não matou, mas se o homem explorou ele até o ponto que ele morrer de tanto trabalhar sem remunerar-lhe com justiça, você vai colher isso na outra vida. Não tem a menor dúvida. Porque isto que tu semeias, disse isso Jesus, semearás. Isso também se fará. Olha como o Divino Mestre está sempre presente. Bom, 881. Então, o direito de viver dá ao homem o de acumular bens que lhe permitam repousar quando não mais possa trabalhar? Dá, mas ele deve fazê-lo em família, como a abelha, por meio de um trabalho honesto e não como egoísta. Há mesmo animais que lhe dão o exemplo de previdência. Porque os homens, a evolução é uma realidade. O princípio inteligente, por favor, de novo eu repito, o princípio inteligente anima os animais. Como eu vi numa revista intitulada Espírito, e está comigo essa revista para eu escrever oportunamente, ele diz que não, os animais também têm espírito. Não, você enganou, meu irmão. O animal não tem espírito.
Ele tem o princípio inteligente, porque o dia que ele adquire espírito, ele adquire outras qualidades também que ficam colocadas na consciência dele, e aí ele começa a grande caminhada que vai levar à perfeição, milênios depois, provavelmente. Bom, e aí como é que vamos então, Requimeira? A 882, né? Exatamente. Então, tem o homem o direito de defender os bens que haja conseguido juntar pelo seu trabalho? Não disse Deus, entre aspas, não roubarás? E Jesus não disse, dai a César o que é de César? O que, por meio do trabalho honesto, o homem junta, constitui legítima propriedade sua, que ele tem o direito de defender, porque a propriedade que resulta do trabalho é um direito natural, tão sagrado quanto o de trabalhar e de viver. Vamos fazer uma coisa, vamos dar um passeio? Olha só, vamos ver a pergunta 709. Está falando da lei de conservação. Mas veja só, tendo cometido crime os que, em certas circunstâncias críticas, se viram na contingência de sacrificar os seus semelhantes para matar a fome, se houve crime, não teve este a atenuá-la a necessidade de viver, que resulta do instinto de conservação? Tem gente que dá isso como desculpa. Vamos lá, exatamente. Já respondi. Resposta, né? Quando disse que há mais merecimento em sofrer todas as provações da vida com coragem e abnegação. Em tal caso, há homicídio e crime de lesa natureza. Falta que é duplamente punida. E por entender isso com imperfeição, muitas pessoas, especialmente no Oriente, param de comer, ficam pobrezinhos, miseráveis e morrem de fome, sem trabalhar aquela coisa, mas porque eles venceram a vontade de comer. Ninguém vence a vontade de comer. Não, simplesmente a pessoa se encosta e não caminha, né? Exato. É o caso dos faquires lá na Índia, seu Gama? Exatamente, exatamente. Então, o que manda na gente não é a matéria, é o nosso cérebro, a nossa mente e o nosso espírito. Exato. Vamos responder por tudo isso. Isto. Vamos para a pergunta 883. Isso. É natural o direito de possuir? Sim. Mas quando o homem deseja possuir para si somente e para a sua satisfação pessoal, o que há é egoísmo. Então vamos ler de uma vez a letra A. Não será, entretanto, legítimo o direito de possuir, uma vez que aquele que tem de viver a ninguém é pesado? Há homens insaciáveis que acumulam bens sem utilidade para ninguém, ou apenas para saciar suas paixões. Julgas que Deus vê isso com bons olhos? Aquele que, ao contrário, junta pelo trabalho, tendo em vista socorrer os seus semelhantes, pratica a lei de amor e caridade, e Deus abençoa o seu trabalho. Olha Há pouco que tempo maravilha. eu tive a oportunidade de ver algo assim, meu Deus, um dos homens mais ricos do mundo estava muito mal, deve ter falecido, talvez não sei, estava com os melhores médicos, vivia isolado, mas ele tinha um sistema de computação maravilhoso que diariamente ele intervia em todas as bolsas do mundo, vendendo ou comprando, porque ele tinha recursos para isso. Mas ele estava praticando bem, ele estava conseguindo crescer. O que adiantava aquele dinheiro todo quando chegasse a hora do desencarne? Quando eu olhei para ele na televisão e eu do lado de cá, eu digo, meu Deus, que bem faria para esse homem a leitura das leis morais, né? Mas... Pois é, seu Gama. Não é coisa engraçada, mas cabe bem o que eu vou lhes dizer. Fui a um velório e uma determinada pessoa disse para o morto, com coisa que ele iria captar. Eu não lhe disse que caixão não tem gaveta? Aliás, ele foi para a gaveta. Exatamente. Aparentemente parece uma coisa hilária, mas não é, gente. É o único local em que nós iremos
e vamos ser iguais a todos. Exato. Mesmo não tendo caixão, vamos Mesmo... desaparecer, Exatamente. apodrecer e desaparecer. Só vai ficar o espírito, né? E, aliás, se você tirar o espírito, você não explica a evolução, porque cada vez que o ser humano nasce, ele vai ter que começar do zero. Se não tiver quem dê antes, quem não lhe propicie condições, ele não vai desenvolver, não vai evoluir. Perfeitíssimo. Então, 884. agora a 884, que é pequenininha, mas é muito importante. Uhum. Qual o caráter da legítima propriedade? Diz a espiritualidade o seguinte: propriedade legítima só é a que foi adquirida sem prejuízo de ninguém. E de nenhuma circunstância. Claro. Né? Foi algo espontâneo, ele quis vender, vendeu mal, podia ter pedido mais, mas isso é problema dele. Tá? Foi uma coisa, consciência que ele tomou. Quis vender barato, ou quis vender muito caro, não conseguiu vender. Cada um está no estágio espiritual de evolução para ganhar mais ou menos, de acordo com a sua evolução moral. Isto. Isso é que nós temos que entender. As leis morais são perfeitas, que nos levam à perfeição e, vamos dizer assim, entre aspas, o céu definitivo. Agora, quando nós pensamos em leis materiais para que a gente cresça mais, e um dia nós entregamos o nosso corpo às cinzas, bom, aí cada um de nós vai colher o quê? O que plantou. Exatamente. Mas, seu Gama, nós temos que fazer um segundo intervalo, tá certo? Vamos fazer assim, por favor, Voltamos, mas eu estou muito satisfeito com o dia de hoje. Voltamos daqui a um minuto. Até já, pessoal. É o senhor. Estamos de volta com o programa Enfoque Espírita, hoje tratando muito importante a lei de justiça. Como quase todos os países precisam de justiça. Meu Deus, quanta responsabilidade nesses homens que assumem a direção de determinados países. No momento, parece que temos uma guerra podendo acontecer. Tudo está dentro da liberdade de cada um, mas o resgate também será pesado. Eu não disse quantos séculos, é pouco. Quantos milênios serão necessários para o resgate de uma pessoa que teve a oportunidade de fazer o bem, em vez disso, criou uma guerra? Reflitamos sobre isso. 885. Isto. Será ilimitado o direito de propriedade? A resposta é a seguinte: é fora de dúvida que tudo o que legitimamente se adquire constitui uma propriedade. Mas, como havíamos dito, a legislação dos homens, porque imperfeita, consagra muitos direitos convencionais que a lei de justiça reprova. É essa razão porque eles reformam suas leis à medida que o progresso se efetua e que melhor compreendem a justiça. O que num século parece perfeito, afigura-se bárbaro no século seguinte. Então nós podemos observar que existem até organismos sociais, delicadamente eu procurei o termo certo, viu, Vecchio? Em que procuram fazer com que as pessoas tenham direitos iguais e obrigações iguais. Nada é de ninguém, tudo é do Estado, mas como essa divisão é injusta, né? Nossa, você querer fazer a justiça através da força,
colocando isso na lei humana, não vai conseguir. Então, seu Gamba, nessa resposta tem duas outras questões. A primeira frase diz assim, que tudo aquilo que você receber legitimamente se adquire, constitui uma propriedade. Então vamos supor o seguinte, que eu receba dos meus pais uma fortuna imensa. Não fiz nada para aquele direito. Não fiz, exatamente, mas veio às minhas mãos. Se eu não a utilizar corretamente, eu estou contraindo uma dívida para comigo? Sem dúvida nenhuma. Isto que tu semeias, você está gastando tudo e, digamos assim, desprezando mesmo aquela riqueza que recebeu. E então o que acontece? Vai ter que colher, porque o que a gente semeia vai colher de qualquer jeito. Exato. Não é minha lei, é a lei de Deus. Tá? Então, mais à frente diz assim, há essa razão porque eles reformam suas leis. Essa razão é a lei de justiça, que vai sendo atualizada, as suas leis, à medida que o progresso alcança o ser humano. E por que vai atualizando a justiça? Porque ela nasce imperfeita. Exatamente. Sempre sujeita a aperfeiçoamento. Muito bom isso. E aí agora nós entramos numa parte muito importante. É uma pena, mas nós vamos retornar a ela no próximo programa, porque talvez seja mais importante. Jesus disse, fora da caridade não há salvação, né? Nós temos essa informação do Divino Mestre. E aqui mostra então, vejam, dentro das leis morais, olha só, caridade e amor ao próximo. Isso é um assunto importantíssimo. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Eu vou colocar entre aspas, isso foi dito por Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para as suas imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Ser bom para com todos, indulgente, quer dizer, compreender os erros e perdoar as ofensas. Por isso é que se diz na pergunta 982 de O Livro dos Espíritos, está claro que é necessário ser espírita para se salvar. Olha a beleza da doutrina espírita. Vamos lá na pergunta 982, um instantinho. 982. Né? Diz assim, será necessário que professemos o espiritismo e que creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurado a nossa sorte na vida futura? Ah, basta ser espírita, sentou na sala, comeu bem, dormiu bem, bebeu bem, descansou, tem um bom carro, tem seguro, tudo tranquilo, a saúde está boa. Resposta, faz favor com sua voz ótima. Então diz assim a resposta, se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem, ou que não tiveram ensejo de esclarecer-se, o que seria absurdo. Importante, só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Então, que beleza, a própria doutrina espírita diz que qualquer religião pode salvar? Não. Ele diz que qualquer bem pode salvar. É diferente. Muito diferente. Então, tem muitas religiões que podem salvar? Podem sim. Se ela ensina o amor a Deus sobre todas as coisas. Ama a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Se faz caridade e exerce o perdão, como está na pergunta 737, na pergunta 828, na pergunta 642, se faz isso, pode se preparar que estará muito bem após a morte. Se não, estará muito bem para resgatar as suas dívidas. Oportunidade se lhe dará. Deus dará, mas não falha. Tá? Perfeito. Muito bem, então seu vamos Gama, falar um nós pouco sobre caridade e amor ao próximo. Isso. Nós vemos que essa resposta que eu acabei de lhes dizer, isso nós vamos encontrar na própria Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. É exatamente isto, gente. Nada mais de diferente, tá certo? Então, prossigamos então. É aquela relação maravilhosa onde ele vai citando ali. Né? São Paulo tinha coisas extraordinárias, né? Aliás, tem, né? Tem, né? Claro, está com ele essa perfeição toda, mas o que eu acho admirável era que o homem, nas circunstâncias dele, atingiu aquilo tudo. Vejam que Jesus apareceu para ele
depois que Jesus havia falecido, ao sol do meio-dia, toldou a natureza, só aparecia ele. Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus de Nazaré, quem tu persegues. Vá até Ananias e lá será dito o que deve fazer. Eu tenho aquilo na cabeça como exemplo. Eu erro todo dia, porque eu luto contra mim mesmo, porque eu sou ainda um espírito imperfeito. Eu não tenho a vaidade de dizer porque conheço. Não, gente, eu conheço sim, mas isso gera uma responsabilidade para mim extraordinária. Eu não tenho o direito de errar. Isso eu digo de mim mesmo nas minhas orações. Então, vamos estudar isso em profundidade. Vamos à pergunta seguinte, Fekmiller. Então, 887, né? Jesus também diz, amai mesmo os vossos inimigos. Como isso é difícil de fazer, hein? Mas então... Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais. E a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Olha a resposta da espiritualidade. Certo, ninguém pode votar aos seus inimigos um amor eterno e apaixonado. Não foi isso que Jesus entendeu de dizer. Importante. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que, abaixo deles, se procura tomar vingança. Então nós vemos aí como a lei de Deus é absolutamente perfeita, até naquilo que a gente acha absurdo, né? A gente amar os inimigos, não tem esse sentido de amar do mesmo do outro lado, é perdoar, compreender, aceitar e retribuir o mal com o bem. É difícil retribuir o mal com o bem, mas, Fekmiller, não há solução, Fekmiller. É isso mesmo. Só através de nós executarmos o bem é que o bem desaparecerá da humanidade um dia. Daí dizendo, fora da caridade não há salvação. Entender o que é caridade é complicado, não é simples. Exige pouco, não exige muito. Mentira, não muito. Exige tudo de nós. Ou nós fazemos ou não fazemos. Em todos os sentidos de caridade. Caridade no pensamento correto, caridade no que falarmos, caridade no que damos, caridade no que executamos. Fora da caridade, disse o Divino Mestre, não há salvação. Então, às vezes, você foi ofendido, alguém bateu no seu carro e disse para você que não vai pagar, e você teve que aceitar aquela humilhação. Para você, um resgate, quem sabe de alguma coisa com relação àquela pessoa. Mas, no futuro, ele vai descobrir que vão acontecer coisas idênticas no patrimônio dele. E que você soube superar isso com facilidade. Pois é, seu Gama. O senhor tocou numa coisa aí, eu tenho que contar, pessoal. Hoje eu estava vindo aqui para a gravação do programa e numa determinada rua, o trânsito estava difícil e uma pessoa passou com um carrinho. Conclusão, bateu no meu carro. Eu parei o carro, que eu não sei o que aconteceu, fui lá ver, o carro estava destruído atrás. E eu fui perguntar ao pessoal, o que está acontecendo? E a pessoa achou que estava no direito de afrontar. A palavra foi essa, afrontar. Eu simplesmente me calei e falei assim, vocês tenham um bom dia. É como o senhor disse, um dia eles vão verificar que não é sobre a imposição que venhamos a nos melhorar. É através daqui, gente. É do coração. É através do amor para com o próximo. Se ele está naquele atraso, coitado, ainda tem mais coisas. Ainda tem coisas para resgatar. Exato. Perfeito. Por isso que essa parte da pergunta 886 em diante, e ela é grande, tinha até afirmações de São Paulo, etc., mas ela é muito importante, que nós estamos falando da lei de justiça. A justiça sempre vai mexer com a gente. Posso ler a 887? 888. Né? Isto. Agora, algo importante que nos acontece todos os dias. O que se deve pensar da esmola? A resposta.
condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente. Embrutece-se. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover à vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Isso então, é terrível, né, seu Gama? Exato. Nós estamos numa época que houve um acidente grave aqui, geológico, aqui em Petrópolis, chuva muito forte, tem muita gente passando necessidade, com dificuldade financeira, de saúde, não tem onde morar, porque a casa caiu. Temos inúmeras pessoas nessas condições. A gente pode socorrer todos, não, mas se pudermos socorrer um, já é bom. Se pudermos socorrer uma pessoa, nos sacrificarmos para ficar perto dela, porque temos que cuidar dela, já não é o ideal. Não é. Mas é o que se pode fazer, dadas as circunstâncias. Naquele momento. Naquele momento, né? Então, Deus não pede de nós o impossível. O Divino Mestre poderia ter feito, Jesus poderia ter feito o que ele quisesse, em termos de ajudar os outros. Ele não alimentou tanta gente, com apenas meia dúzia de peixinhos? Pois então, ele poderia fazer isso no resto da humanidade, mas ele não fez. Cada um tem que conquistar, materialmente falando, os seus bens éticos e morais. Dinheiro você adquire com o seu trabalho, posição social você adquire com o seu trabalho. Agora, moral, não. Só com a sua luta contra as suas inferioridades morais. Perfeições. Que vem através da tentação. Porque ainda somos espíritos inferiores. Olha, a nossa definição, os espíritos são criados. Pergunta 115, 121, 133, 262, 634 e 1100. Os espíritos são criados simples, ignorantes. Mas que beleza na pergunta 132. Porém, destinados à perfeição. Então, meu irmão, você que está nos vendo aí na sua caridade, fazendo a televisão, você está entendendo, então, que estamos dizendo para você que você um dia será um espírito perfeito, talvez responsável por um globo terrestre, quando atingir essa perfeição daqui a milhões e milhões de anos, dependendo de você e não de mim, e nem de Deus, porque Deus não faz isso por você. Você tem que cavar esse processo para você, num futuro remoto. Mas é assim que a coisa funciona. A justiça é assim. Vou repetindo. Somos criados simples e ignorantes, porém destinados à perfeição. Infelizmente, seu Gama, nós estamos no nosso final. Infelizmente. Muito bem, certo, gente. Que Deus nos abençoe e proteja. E como Deus disse, o nosso querido Xavier, eu repito aqui hoje, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Pode concluir, Zé. Então, pessoal, o programa Enfoque Espírita é veiculado aos sábados, às 7h30, às segundas-feiras, às 0h30, às quartas-feiras, às 6h30, às quintas-feiras, às 0h30. Mantenhamos pela vida o amor a Deus, a Jesus e ao próximo, pedindo o maior dos dons, o amor. Tenhamos paz. Muito bem. TVC, a TV do Correio da Manhã.